Fala, mestre, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que vocês e a família estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero. Eu sou o Ademir Siqueira, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Já estou chegando ali nos 17 anos de experiência no mercado financeiro. Já atuei no departamento de investimentos do Bradesco como especialista em investimentos. Também passei como especialista em investimentos do departamento de investimentos do banco HSBC. Passei também pelo Banco Itaú, Banco Citibank, que é o banco americano, e pelo Banco Safra, atuando como especialista em investimentos, tá? E hoje eu trouxe uma notícia muito importante para você. É um fundo imobiliário que eu recomendei, até nos primeiros vídeos do canal, eu recomendei o Bresco Logística. Eu recomendei esse fundo imobiliário por ser um fundo que eu estou recomendando tanto para alguns clientes quanto para vocês que me acompanham aqui. Estou recomendando por quê? Eu sou analista certificado no Brasil, analista certificado CNPI, um dos 1.304 analistas do Brasil hoje que podem fazer recomendações. Eu posso fazer recomendações de ativos de renda variável, fundos imobiliários, ações americanas, ETFs e assim sucessivamente, inclusive assinar relatórios de recomendação. Então, se você for lá no, acho que o primeiro vídeo do canal, primeira aula que teve nesse canal, você vai ver que foi uma recomendação de 3 fundos imobiliários. E um deles era o Bresco Logística, tá? Então hoje é um fato relevante, que foi dia 13, e eu queria trazer para você esse fato relevante que vai acrescentar para quem comprou esse fundo, para quem seguiu a minha recomendação. No segundo semestre desse ano, você vai ter o recebimento de um dividendo extra nesse fundo. Por quê? Porque tinha uma briga judicial entre o Bresco Logística e o GPA. O GPA é o Grupo Pão de Açúcar, que tem alguns galpões logísticos, inclusive esse galpão logístico que fica perto do SBT. Então, você conhece aí a TV, o SBT, então fica pertinho do SBT esse galpão logístico que o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, ocupava, e o Grupo Pão de Açúcar decidiu devolver antes. E essa devolução antes acabou gerando multa, gerando uma entrega antecipada, não teve aviso prévio, então o fundo, o Bresco Logística, entrou com um processo contra o Grupo Pão de Açúcar para poder reaver todas ali as questões de quebras contratuais, tá? Eu trouxe para vocês algumas informações da época, para que fique bem esclarecido, tá? Ó, em novembro de 2022, o GPA, que é o grupo controlador do Extra e do Sendas, que são alguns, se você está em São Paulo, você conhece bastante aqui o Extra e o Sendas, e ele entregou as chaves do centro de distribuição do 06, na Vila Jaguara. A Vila Jaguara é na Anhanguera, pertinho ali do SBT, onde o Silvio Santos faz os programas dele ali, então é bem pertinho ali, eu conheço o espaço, inclusive tem até parentes que trabalhavam nesse galpão do Pão de Açúcar, então automaticamente eu conheço lá esse galpão, passei bastante na frente, já fui lá nesse galpão algumas vezes, na época que fui visitar o Pão de Açúcar para ver algumas questões da empresa como um todo, como analista, e posso te falar, cara, é um galpão gigante, muitas atividades nesse galpão, e o Grupo Pão de Açúcar decidiu entregar antes do combinado. O que levou esse processo judicial? Levou à entrega antecipada, que ó, como o contrato tinha validade até 2027, a varejista antecipou o encerramento da locação, contudo, o fundo imobiliário Bresco 11 não recebeu o aviso prévio de 12 meses. Né? Então ele está cobrando, o fundo cobrou na justiça um aviso prévio mínimo de 12 meses de antecedência para a desocupação do imóvel, além do recebimento da indenização equivalente a 6 vezes o valor do aluguel. Aí o grupo GPA, claro, foi na justiça e a decisão já foi homologada, tá? Então a decisão já tá feita e o Grupo Pão de Açúcar vai ter que reaver 12 milhões de reais. Então esses 12 milhões de reais ele já vem acrescido de juros, então eu vou abrir o fato relevante para mostrar para vocês e ele vai distribuir a mais quando essa grana entrar, porque a grana está prevista para entrar no segundo semestre desse ano. Quando o valor entrar para o fundo, que o grupo GPA transferiu o valor para o fundo via processo judicial, na conta judicial, é claro, automaticamente vai ser distribuído, automaticamente quando eu falo, rapidamente, será distribuído para os seus cotistas. E no mínimo, cada cotista vai receber ali 0,77 por cota. Então a gente vai estar mais ou menos pensando em, no mínimo que foi divulgado é 0,77 por cota relacionado a esse dividendo extra, tá? Então assim, além desse processo judicial, teve a renovação do aluguel. Então os caras não tiveram uma briga muito brava, né? Não foi um negócio muito grave.
grave quando eu falo de perderem a amizade, né? Então o Pão de Açúcar renovou o contrato por mais 60 meses. Então o Pão de Açúcar resolveu pagar, o Grupo GPA vai pagar esse processo que foi perdido pelo processo judicial como um todo, perdeu para o fundo, para o Bresco Logístico, claro que tinha todo o processo contratual, então foi uma perda que realmente fez sentido. E aqui você tem o foco de renovação de contrato. Então, Pão de Açúcar vai continuar com o galpão e vai ficar por mais 5 anos, tá? Eu vou abrir para vocês aqui o fato relevante. Deixa eu passar aqui o fato relevante que é importante que a gente veja, tá? Ó, esse foi o fato relevante que o fundo fez a declaração dia 13, então hoje é dia 15, então a gente está com 2 dias que o fato relevante veio à tona, né? Um fato relevante muito importante. E o que diz nesse fato relevante? Tá? A gente tem aqui o Oliveira Trust, que é a distribuidora de títulos valores imobiliários, que é a administradora do fundo Bresco Investimento em Gestão Limitada, que é o Bresco Logística, que eu recomendei para vocês e recomendo. É um fundo imobiliário que está na minha carteira de recomendação. Tá? Eu recomendei há 30 dias atrás esse fundo e continuo recomendando. É um fundo excelente, bons inquilinos e é um fundo que tem muita consistência. É um fundo que já tem quase 2 bilhões de reais sobre gestão, 1,8 bilhões de reais sobre gestão, tá? Então, ó, a decisão judicial foi assim, ó, o acordo celebrado entre a Companhia Brasileira de Distribuição, que é o GPA, faz parte ali do Pão de Açúcar, para encerramento da discussão judicial referente à rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel Bresco São Paulo. O GPA pagará ao fundo o valor de 12 milhões de reais. Então, o GPA vai pagar aqui para o fundo o valor de 12 milhões de reais, tá? Então aqui um pagamento vai ser de 12 milhões de reais, claro que será acrescidos de correções bancárias, esse valor. Proporcional a essa quantia será calculado também os valores relacionados a juros. E aqui, ó, ponto importante. Em decorrência do valor distribuído, esse é um ponto muito importante. Em decorrência do valor a ser recebido com acordo, o fundo realizará a distribuição extraordinária de rendimento no valor mínimo de 0,77 por cota. Tá? Então você vai receber, quem tem o fundo, o Bresco Logística, vai ter direito a receber 0,77 centavos por cota a mais ali de dividendo extra, e aqui já está bem especificado, tá? Previsão para o início segundo semestre de 2023. Levantamento do valor previsto. Então, quando o valor entrar na conta. Então, aqui eu só fui ler para vocês aqui, mas é o que eu já tinha te falado. Então, quando o valor entrar na conta, o Bresco vai distribuir, e no mínimo pelos cálculos, os cálculos iniciais deles, no mínimo 0,77 centavos por cota a mais como dividendo extra, tá? Então, isso foi o que aconteceu. E agora, o GPA fizeram até um aditivo no contrato. Eles fizeram um aditivo no contrato para formalizar a renovação do imóvel, tá? A renovação desse CD, que se chama como CD, Centro de Distribuição, a partir do dia 1/8 de 2023, passando o aluguel a valer mensalmente R$ 1.356.497,40. Então o fundo está alugando esse galpão de novo para o GPA, para o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ali, pensando no contexto geral. Teve uma briguinha ali com o GPA entregou antes por algum problema específico que eles tiveram, foram para a justiça para rever essa questão contratual porque não teve aviso prévio, teve multa também, tem que ter pelo menos uma multa ali de 6 vezes o aluguel, e agora a gente está vendo uma resolução do processo via justiça, 12 milhões de reais o Bresco Logística, o fundo dono do galpão, vai receber em processos judiciais mais correção monetária, claro. A hora que esse valor for depositado, você, que é acionista do Bresco Logística, você vai ter direito ali de receber 0,77 centavos por cota a mais como dividendo extra, porque o fundo recebeu essa quantia. E fundo imobiliário entrega tudo, né? Quase tudo. Não vamos imaginar assim, fundo imobiliário não pode ter aquele valor em caixa, ele tem que distribuir 95% de tudo que ele arrecada. Fundo imobiliário tem que distribuir 95% de tudo que ele arrecada para os seus cotistas, então isso vai ser distribuído para os cotistas, no mínimo 95% desse valor será distribuído, e eles estão fazendo essa previsão de possibilidade de você receber pelo menos 0,77 centavos por cota como dividendo extra, tá? E o Grupo Pão de Açúcar, o reajuste do aluguel foi de 13%, os caras reajustam bem, né? O reajuste do aluguel foi de 13,2% aqui. Alugaram
receberam antes, entraram na justiça, por isso que o fundo imobiliário é uma maneira de você receber aluguéis de forma isenta de imposto de renda, é uma forma de você ser dono de grandes empreendimentos imobiliários sem desembolsar muito valor, sem desembolsar muito capital, e você ser um dos sócios e receber todo mês uma renda de aluguéis, nesse caso, de galpões logísticos, é o caso do Brasco Logística, né? Mas poderia ser prédios comerciais, poderia ser fundos de papéis, fundos de papéis relacionados ao sistema financeiro, como papéis do sistema financeiro como CRI e CRA, por exemplo. Então, automaticamente você tem várias possibilidades de receber aluguéis quando você está em um fundo imobiliário isento de você pagar imposto de renda. Mas não esqueça, se você comprar uma cota por R$100 e resolver vender a cota por R$110, esse valor de ganho de capital ele é tributado em 20% se você vender, que significa alienação, a venda. A venda daquelas cotas, então você tem o valor tributado em 20% de imposto de renda para a venda das tuas cotas, caso você tenha valorização da cota. Quando você recebe dividendos, é isento de imposto de renda. Tá? Então esse era o fato relevante que eu trouxe aqui para vocês agora do Bresco Logística, para que você possa entender que continua fazendo parte das minhas recomendações, e eu trouxe essa informação porque eu recomendei esse fundo há uns 30 dias atrás e queria informá-los que esse fundo terá dividendo extra a ser pago no segundo semestre de 2023, tá? E qual foi o motivo e por que isso aconteceu? E voltou, né? O fundo recebeu o dinheiro, não vai perder o inquilino, que dia 1 do 8 de 2023, está aqui, ó, dia 1 do 8 de 2023, o grupo GPA continua com o galpão e ainda um aluguel por 5 anos, pagando aqui o valor de mais quase R$1.400.000 por mês, tá? Esse é o valor do aluguel, R$1.356.497,40 mensalmente aí para o fundo. Então, é um fundo muito interessante, um fundo muito legal. Vou pegar algumas informações dele aqui, até eu abri o site aqui do Funds Explorer, um site muito legal para você acompanhar dados de fundos imobiliários e assim sucessivamente. Ó. Bresco Logística, Bresco 11. Nesse momento, deixa eu atualizar aqui. Nesse momento a cota está custando R$ 118,32. O fundo tem aqui quase 2 bilhões de reais sobre patrimônio. Rentabilidade do mês subindo 5% o fundo. Dividendo distribuído nos últimos 12 meses, 7,41%. Tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem o Bresco Logística falando o seguinte, ó, nos últimos 12 meses, 7,40, 3 meses, 2,23, 6 meses, 3,83, tá? Aqui a gente está falando sobre o Bresco, a evolução dos dividendos, um fundo que paga muito certinho e agora deu uma puladinha aqui de dividendo, vai dar um pulo também um pouquinho maior, porque vai entrar dividendo extra daqui a pouco, mas é um fundo bem interessante, tá? Fundo bacana para que você possa montar a tua carteira. Quando a gente olha aqui a ocupação, o fundo está com a ocupação de 90, vamos pegar aqui a ocupação, fevereiro, deixa eu pegar aqui, julho, julho de, não, aqui está 2021, para cá. Vamos pegar aqui, o fundo não teve essa atualização aqui, mas se você imaginar, pegando essas últimas atualizações, o fundo 96% de ocupação, a vacância, se olhar aqui a vacância, a gente está falando aqui de uma média de uns 6% de vacância, que é imóvel vazio. Ocupação financeira, está falando de dinheiro aqui, ocupação financeira mais de 97%, e a vacância financeira bem baixa, né? Pessoas que estão, inquilinos estão deixando de pagar. Praticamente aqui vacância financeira é algum problema relacionado ao não pagamento dos aluguéis, tá? 8,33. É um fundo muito interessante, dá para você investir nesse fundo com tranquilidade. É um fundo que eu recomendo e recomendei há mais de 30 dias atrás. Eu recomendei esse fundo para a tua carteira, tá? É um fundo muito bem gerido também, um fundo muito bom. Tem 11 ativos em 6 estados. São Paulo aqui é a grande maioria dos ativos desse fundo, mas tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. Então, é um fundo, tem 11 ativos, tá? Cotista, é importante também olhar isso aqui, ó, 111 mil cotistas, tá? 111.432 mil cotistas, a gestora aqui é Oliveira Trust, tá? É um fundo bacana, é um fundo que eu já recomendo, é um fundo que até meus amigos do Safra recomendam também, meus amigos do Safra fazem recomendação desse fundo lá na carteira recomendada deles também.
É um fundo muito interessante, é um fundo que está na carteira recomendada de muitos analistas aí no mercado e está na minha também porque é um fundo interessante. A gente recomenda o que realmente faz sentido, porque tem a ética e a responsabilidade quando a gente fala de recomendação. Fechou? Então essas informações que eu queria trazer para você agora sobre o Bresco e continua na minha recomendação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aproveita a oportunidade de receber em primeira mão aulas sobre o mercado financeiro, recomendações de investimentos às 19 horas. Já compartilha com os amigos, se inscreve agora e ativa o sininho também para que você possa acompanhar aí em primeira mão todas as minhas recomendações aqui nesse canal, tá bom? Fica com Deus aí e espero ter contribuído bastante com as tuas informações, com agregar mais informações para você no teu dia a dia, sobre as recomendações que deve ser muito valioso para você. Quem comprou esse fundo imobiliário quando eu recomendei está tendo ganho de valorização da cota, porque isso não é o foco principal é a entrega de dividendos, mas também está ganhando porque o fundo é um fundo que ainda está com preço justo, é um preço que ainda vale a pena comprar e você ganhar valorização da cota, mais boas entregas de dividendos, tá? É isso aí, tamo junto, te espero na próxima aula, fica com Deus.